Bom, pessoal, vamos trabalhar o princípio de Arquimedes. Empuxo. É verdade, então, que o nosso peso diminui dentro da água? Então, por que não sentimos mais leve dentro da água? Então, pessoal, quem já foi nadou aí numa piscina, no mar, no rio, percebe que quando você entra na água, você tem uma sensação de mais leveza, né? Você se sente mais leve. Isso é devido à questão do princípio que nós vamos estudar hoje, que é o empuxo. A força contrária, a força-peso, tá? Então, um fato histórico, né? Os gregos, né, o Arquimedes precisamente, ele descobriu quando tomava banho que o corpo imerso na água se torna mais leve, devido a uma força exercida pelo líquido sobre o corpo, vertical e para cima, que alivia o peso do corpo, e essa força do líquido sobre o corpo é denominada empuxo. Então, o Arquimedes, né, ele foi tomar um banho, ele percebeu que o líquido deslocado que saiu da banheira é exatamente o volume do corpo dele. E aí ele percebeu que existia uma relação de volume, né, força, e conseguiu constatar uma ideia do empuxo que nós vamos determinar agora nessa aula. O empuxo se deve à diferença das pressões exercidas pelo fluido na superfície do interior de um inferior e superior do corpo, sendo as forças aplicadas pelo fluido na parte inferior maiores que as exercidas na parte superior. A resultante dessas forças fornece uma força vertical para baixo e para cima, que é o empuxo. De baixo para cima, então você tem uma força de empuxo sendo para cima, peso sendo para baixo. Portanto, no corpo que se encontra imerso em líquido, agem duas forças. A peso, devido à interação com o campo gravitacional, e o empuxo, devido à sua interação com o líquido. Então, pessoal, vamos entender aqui essa situação da diferença de pressão. Então, no caso aqui, nós vamos ter uma situação em que você tem uma pressão maior do que a parte superior, tá? Então, no caso aqui, nós vamos ter uma situação em que a pressão é menor na parte inferior e vai aumentando quando chega na parte de baixo. Então, essa pressão ela tem relação com força, né? Então, a pressão sendo maior na parte inferior, ele tem uma força superior na parte de baixo, que é o empuxo, é esse vetor que vai para cima. Tá? E o vetor peso continua indo para baixo. Então, a gente tem essa situação. Por que existe o empuxo? Devido à diferença de pressão. Na parte inferior, quanto mais fundo vocês vêm pelo último princípio, maior é a pressão sobre o objeto. E aí você tem essa diferença de pressão, e aí, consequentemente, tem um empuxo sendo uma força vertical para cima. A teoria para a obtenção da força de empuxo está diretamente relacionada ao princípio de Arquimedes, que diz que todo o corpo imerso total ou parcialmente no fluido, em equilíbrio, dentro de um campo gravitacional, fica sob a ação de uma força vertical, no sentido ascendente, aplicada pelo fluido. Essa força é denominada empuxo, cuja a intensidade é igual ao peso do líquido deslocado pelo corpo. Então, a gente tem aqui, pessoal, o princípio, a demonstração do princípio de Arquimedes, que vocês vão ver na prática aí depois, tá? O princípio de Arquimedes permite calcular a força de um fluido, um líquido ou gás, exerce um sólido nele mergulhado. Para entender o princípio de Arquimedes, imagine a seguinte situação. A força que a água exerce sobre a esfera será diretamente vertical, no sentido para cima, de modo igual ao peso da água, que foi deslocado para um nosso fluido. Então, você tem uma água aqui, ó, até a boca, você coloca um objeto que é essa esfera, e ele vai extravasar e vai sair esse líquido aqui, que é exatamente o volume da esfera. Tá? Então foi esse princípio que o Arquimedes começou a formular, né, observando esse experimento. Consequências. Para cada corpo, o valor do empuxo varia de 0 a um valor máximo. O volume máximo de líquido que se pode se trocar é igual ao volume do corpo. À medida que o corpo vai sendo mergulhado, o volume do líquido deslocado vai gradualmente aumentando, até que o corpo seja totalmente submerso. A partir dessa posição do empuxo não sofrerá mais variação. O empuxo depende de propriedades do líquido e do corpo. Densidade, propriedade específica do líquido, que a gente já viu, né? A descrição da massa desse objeto, desse líquido, desse gás. Volume de líquido deslocado depende do corpo. E aí, a formulação matemática, né, como citado no princípio de Arquimedes, que o empuxo é igual ao peso do líquido deslocado, portanto, pode escrever que. Então, você tem aqui o líquido no peso, né, da massa vezes gravidade, aí você vai ter a questão da fórmula da densidade sendo utilizada. Você lembra que a densidade, né,
pode ser a letra D ou a letra Mi aqui, a massa pelo volume. Então você troca o M isolando ele na fórmula, fica sendo Mi vezes V. E esse valor a gente coloca no lugar da massa. Então você encontra essa fórmula matemática. Então, para calcular o empuxo, você pega a densidade do líquido, vezes o volume do líquido, vezes a gravidade. Pela análise realizada, é possível perceber que o empuxo será tanto maior quanto maior for o volume de um líquido deslocado, quanto maior for a densidade desse líquido. Então, se você aumenta a densidade do líquido, aumenta o empuxo e o volume deslocado vai aumentar também. A gravidade, que é um valor que é fixo, né? Considerando a superfície da Terra. Né? Para corpos totalmente imersos, o volume do líquido deslocado é igual ao próprio volume do corpo. Nesse caso, a intensidade do peso do corpo e do empuxo são dados por. Então a gente tem aí as fórmulas que nós vamos utilizar. Essa é a formulação matemática. E empuxo, a valor de empuxo é dado em newtons, tá? Que é a medida de força, a densidade em quilogramas metros cúbicos, o volume metros cúbicos e a gravidade metros por segundo ao quadrado. 3 importantes considerações podem ser feitas com relação ao empuxo. Se a densidade do líquido for menor que a do corpo, então o empuxo vai ser menor que o peso. Então, nesse caso, o afundará no líquido. Porque a força resultante, a diferença de peso menos empuxo, vai dar um valor em que o peso vai sobressair. Se a densidade do líquido for igual ao do corpo, o empuxo vai ser igual ao peso. Nesse caso, o corpo ficará em equilíbrio, quando estiver totalmente mergulhado no líquido. Ou seja, ele fica parado, nem sobe, nem desce. Se a densidade do líquido for maior que a do corpo, pense que o empuxo é maior que o peso. Nesse caso, permanecerá boiando nas superfícies do líquido. Porque a diferença, a força resultante vai dar um valor em que você vê que o empuxo é maior que o peso. Tá? Dessa forma, é possível determinar quando um sólido flutuará ou afundará em um líquido, simplesmente conhecendo o valor de sua massa específica. Então, só sabendo a densidade, a gente compara as densidades, a gente sabe se o corpo vai flutuar ou vai afundar nesse líquido. Um exemplo de aplicação, né, clássico é o princípio de Arquimedes, são movimentos de um submarino. Quando o mesmo estiver flutuando na superfície, o seu peso terá a mesma intensidade do empuxo. Então você tem os dois vetores aqui, ó, sendo igual, então ele permanece na posição que ele parar. Agora, para o submarino não afundar, né, para que ele afunde, deve aumentar o seu peso, o que consegue armazenamento de água em reservatórios adequados em seu interior. Então ele aumenta a sua massa, consequentemente o seu peso, e aí ele vai acabar afundando. Então a densidade do submarino vai ser maior que a da água. Agora, para que o submarino volte a flutuar, a água deve ser expulsa de seus reservatórios para reduzir o peso do submarino e fazer com que o empuxo volte maior que o peso. Então o empuxo sendo maior que o peso, então uma força para cima é maior que a força para baixo, então a tendência dele é flutuar, né? Ele vai submergir. Aí nós vamos fazer esse exemplo de aplicação. Ele fala assim, um objeto com massa 10 kg e volume de 0,002 metros cúbicos, está totalmente imerso dentro de um reservatório de água. E ele deu a densidade da água valendo 1000 kg metros cúbicos. Determine qual é o valor do peso do objeto, utilizando a gravidade de 10 metros por segundo quadrado, qual a intensidade da força de empuxo que a água exerce sobre o objeto e qual o valor do peso aparente do objeto quando imerso na água. Lembrando que o peso aparente é quando você está dentro da água, aquela sensação de um peso menor do que o normal fora da água. Né? Então a gente vai fazendo com a diferença do empuxo e o peso. Então, com as informações que a gente tem, né, nós vamos calcular primeiro o item A, que é o peso. Então, peso é massa vezes gravidade, que é para calcular a força que puxa para baixo. Peso. O objeto que ele deu para a gente é 10 quilos, a gravidade 10. Nós vamos fazer 10 vezes 10. 10 vezes 10, 100. Então, 100 newtons é a força-peso. Puxa o objeto para baixo. Agora, no item B, ele veio para a gente calcular o empuxo. Então, o empuxo vai ser igual a densidade vezes volume vezes gravidade. O empuxo vai ser igual a densidade do líquido é 1000 kg metros cúbicos, então nós vamos colocar 1000. O volume é de 10, tá? E a gravidade, o volume, na verdade, ele deu para a gente 0,02. Eu coloquei aqui a ordem, não tem problema. Então, o volume é 0,002, a gravidade é 10, não precisa ter essa ordem, tá? Então, eu vou colocar aqui o último 0,02. Então, foi isso que ele falou no enunciado lá, na questão. Então, a gente vai fazer a multiplicação, né?
1000 vezes 10 dá 10.000, 10.000 vezes 0,002 vai dar 20. Então você tem um empuxo de 20 newtons. Tá? Agora, o item C, nós temos a seguinte situação. Né? O corpo está embaixo do líquido, tem uma força para cima, que é o empuxo, uma força para baixo, que é o peso, e aí nós vamos calcular agora o peso aparente. O peso aparente, você vê a diferença dos dois. Tá? Então nós vamos fazer 100, é evidente que o peso é maior, ele vai afundar. Né? Peso menos o empuxo, ou seja, 100 menos 20. Tá? 100 menos 20 vai dar 80 newtons, ou seja, o peso aparente do objeto é de 80 newtons. É isso aí, pessoal. Agora nós vamos aplicar isso nos exercícios que vocês vão resolver por aí, tá? Um abraço, até a próxima. Aqui tem um objeto com uma mola. E aí, se a gente afundar esse objeto, a gente percebe que o esticar da mola está diferente do que era antes. Está esticando menos, aí quando eu puxo para a superfície, estica mais. Essa aqui é uma força que age sobre o objeto devido à diferença de pressão, que é o empuxo. Tá? Então, quanto mais fundo o objeto está aqui, ou posições do objeto aqui em relação à superfície, à profundidade que ele se encontra, aumenta a pressão. E aí, consequentemente, você tem aqui uma força maior atuando embaixo. Então, o empuxo é uma força contrária à força-peso, empurrando esse objeto para cima. Esse é o princípio de funcionamento de submarinos. Por exemplo, esse submarino aqui, quando a gente diminui a sua massa, eu estou colocando ar dentro dele, ele vai flutuar, aí a densidade dele diminui em relação à água, fica menor que 1, ele flutua. Se eu deixar entrar água, a massa vai aumentar e a distribuição de massa vai ficar diferente. Então vai dar um valor acima de 1. Então a densidade é a razão da massa pelo volume, e a gente consegue determinar a situação dele flutuar ou ele afundar no líquido. Então quando entra água, a sua massa aumenta, então a densidade a gente já sabe que é uma razão entre a massa e o volume. Então dando superior a 1, ele afunda, inferior a 1, ele vai flutuar. É isso aí, pessoal, até a próxima. Um abraço.